Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta terça-feira, 29 de abril de 2025. A você de casa, sempre ligado com a gente aqui na TV Evangelizar, obrigado pela sua companhia. Vamos então, a partir de agora, com os nossos destaques do programa de hoje. A fraude bilionária no INSS, 742 mil reclamações de descontos indevidos foram feitas por aposentados e pensionistas só no primeiro semestre do ano passado. Decisão do STF joga duro contra costumeiros criminosos ambientais de áreas mais longínquas do país. A ordem é que terras que foram devastadas de forma criminosa por incêndios florestais sejam desapropriadas. Apagão e medo na Europa. Um brasileiro que vive no Porto Norte de Portugal traz o relato dos momentos difíceis na Europa durante este apagão, que é considerado já o maior da história de Portugal e da Espanha. Um alerta das Nações Unidas. Cresce em escala considerada industrial o número de grupos criminosos que se especializaram em golpes online. O cidadão de bem, trabalhador, é a vítima principal. As grandes companhias mundiais de tecnologia reunidas é o Web Summit Rio, que discute desafios e avanços para o setor. Fique com a gente, o Pauta Aberta começou. A fraude no INSS. Apenas no primeiro semestre do ano passado, aposentados e pensionistas já reclamavam. Eles deixaram registradas nada menos do que 742 mil reclamações de descontos indevidos no que recebiam. O levantamento foi feito pela Controladoria Geral da União e foi o volume absurdo e sem cessar de tantos descontos indevidos o gatilho principal da grande operação realizada pela Polícia Federal de sul a norte do país na semana passada. De acordo com as investigações, tais descontos ocorreram entre os anos de 2019 e 2024 e podem chegar a 6 bilhões e 300 milhões de reais. A apuração dos investigadores revela que os aposentados e pensionistas procuraram fazer reclamações nos próprios canais de atendimento do INSS. Em 709 mil dos 742 mil casos, mais de 95% do total, os aposentados afirmaram que não havia nenhuma autorização para desconto. Com a descoberta do esquema criminoso e fraudulento, o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi demitido na quarta-feira da semana passada. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, de acordo também com investigações, 10 meses antes das primeiras providências tomadas pelo governo diante do caso, já teria sido avisado. No ano passado, em julho, a CGU havia enviado as informações sobre as irregularidades para o INSS. Foi pedida a suspensão dos repasses das mensalidades, especificamente de 8 associações, que estavam entre as beneficiadas. Na época, nenhuma providência foi tomada. Uma decisão do STF neste começo de semana ordena a desapropriação de terras que foram destruídas por incêndios criminosos e desmatamento ilegal. A decisão assinada pelo ministro Flávio Dino do Supremo exige da União e dos estados por onde se espalham a Amazônia e o Pantanal que avancem com medidas efetivas que punam os responsáveis pelos incêndios criminosos e que possam impedir legalizações de propriedades com infrações ambientais confirmadas. Desde 2020, tramita uma ação que pede ao Supremo uma intervenção contra incêndios criminosos nas diferentes áreas de mata do país. A medida do STF chega também como uma resposta a este apelo. A determinação do STF vai além das exigências de desapropriação. Determina que a União e os estados que fazem parte da Amazônia Legal e do Pantanal trabalhem com instrumentos legais e operacionais que impeçam regularizações fundiárias em locais onde estão comprovadas as práticas criminosas. Determina também ações indenizatórias contra os responsáveis pelos crimes ambientais. É um movimento do STF, resposta à ação de 2020, que conta com o apoio de várias organizações de proteção ao meio ambiente, WWF, Greenpeace, Instituto Socioambiental e Observatório do Clima. A decisão assinada agora pelo Supremo destaca também a obrigatoriedade do uso do Sistema Federal de Controle da Origem de Produtos Florestais, o chamado Sinaflor, justamente para evitar as tantas irregularidades verificadas hoje. Dá prazo para que a União se manifeste sobre possível uso abaixo do previsto
de recursos destinados para a proteção ambiental ao IBAMA e ao ICMBio no ano passado. E cobra informações sobre avanços na digitalização de registros imobiliários rurais no Brasil. Estados citados e a União precisam agora cumprir as ordens judiciais do STF. Vamos agora para o nosso giro de notícias com a Marília Schesch. Olá, Marília, seja muito bem-vinda. Olá, Odilon. Começamos com um alerta das Nações Unidas. Máfias especializadas em golpes online estão crescendo em escala industrial. Um relatório do escritório da ONU revela que essas redes criminosas se tornaram líderes em fraudes cibernéticas, lavagem de dinheiro e serviços bancários clandestinos. O crescimento dessas máfias está ligado à sua habilidade de lavar dinheiro com criptomoedas e bancos clandestinos. A atuação está presente principalmente no Sudeste Asiático. Nos países do continente americano, ocorre um esforço extra para aumentar a cobertura vacinal. Durante a Semana de Vacinação das Américas, que vai até o dia 3 de maio, o objetivo é aplicar cerca de 66 milhões de doses de vacinas. Neste momento, há atenção especial para a imunização contra o sarampo, diante dos surtos registrados nos Estados Unidos, Canadá e México. O Ministério da Saúde convoca todas as pessoas que não receberam a vacina na infância ou que não têm certeza se receberam para tomar a tríplice viral, que protege contra o sarampo, a cachumba e a rubéola. No Brasil, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos revelou que o próximo concurso público nacional unificado terá 3.352 vagas em 35 órgãos públicos federais. O processo seletivo será realizado em 2 provas. Os exames objetivos estão previstos para o dia 5 de outubro, enquanto os discursivos devem ser aplicados em 7 de dezembro. As provas acontecerão em 228 municípios em todo o país. Segundo o cronograma preliminar, a previsão é de que o edital de abertura seja publicado em julho. Eu volto com você, Odilon. Obrigado pelas suas informações, Marília. Curitiba é a sede esta semana de um evento que reúne lideranças políticas e de gestão pública do Paraná, organizado pela Associação dos Municípios do Estado. O maior encontro de municípios está acontecendo em Curitiba e foi na abertura oficial que aconteceu a posse da nova diretoria da Associação dos Municípios do Paraná, a AMP, composta por 79 integrantes e liderada pelo prefeito de Assis Chateaubriand, Marcel Micheleto. Hoje é um momento diferente. O que a gente quer na nossa nova empreitada, agora nesses próximos 2 anos, é cada vez mais capacitar os nossos prefeitos, entenderem que tem que fazer gestão pública com eficiência, com comprometimento, com transparência, com resultado. É muito importante a gente estar sempre fazendo esse tipo de evento para discutir, inclusive, novos projetos que são importantes para ajudar a atender os nossos prefeitos e prefeitas. Quando nós assumimos o governo, nós fizemos um grande trabalho junto com os prefeitos e prefeitas de justamente descentralizar o recurso do Estado, que é levar lá na ponta. Então nós criamos uma série de programas importantes que hoje estão viabilizados, estão acontecendo em todo o Paraná. O Emupar é uma realização da AMP em parceria com 19 associações regionais de municípios do Paraná. No ano passado, na primeira edição, reuniu cerca de 2.500 gestores públicos de 16 estados, se fortalecendo como um espaço de troca de experiências, debates e fortalecimento de ações municipais. Nós vamos ter principalmente um debate profundo na questão da reforma tributária, onde atinge profundamente os municípios, para que a gente possa ter resultados que nós esperamos e fazer com que o municipalismo possa ter um ambiente cada vez mais saudável para administrar os seus municípios e as cidades onde nós vivemos. No litoral do Paraná, a ponte de Guaratuba chegou a 50% das obras concluídas. E o padre Reginaldo Manzotti vai até lá. Estou muito realizado no sentido de poder estar conseguindo conquistar esse sonho para a população. E aí, no dia 1º, que é o Dia do Trabalhador, que é um dia importante para todos os trabalhadores do Brasil, nós vamos, junto com o padre Reginaldo Manzotti, que já há muito tempo tinha me dito que gostaria de visitar a obra, de fazer uma oração lá, junto com uma bênção, junto com os colaboradores, os operários. Nós vamos fazer esse evento junto com o padre Reginaldo Manzotti e com a população do modo geral. Veja no próximo bloco o relato de um brasileiro sobre as horas de extrema preocupação com um apagão na Europa, considerado o maior da história de Portugal e da Espanha. O intervalo é rápido, eu volto já.
A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Pauta aberta de volta para este segundo bloco. A você de casa, sempre ligado com a gente aqui na TV Evangelizar, obrigado pela sua companhia. Vamos abrindo este bloco com previsão do tempo, indicando aí o que vai acontecer nos próximos dias. Chuva no Sudeste, hein? Não apenas por lá, acompanhe. A chuva entre Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro aumenta. Tem previsão de acumulados altos nessas áreas, com destaque para cidades como Governador Valadares, a própria capital Vitória e também Porto Seguro, no sul da Bahia. Enquanto isso, um ar frio avança pelo continente e derruba as temperaturas entre a região sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo e algumas áreas do sul de Minas Gerais. Inclusive, tem previsão até mesmo de recorde de temperatura nessas áreas. Essa semana começou com um caos na Europa. Ontem, na Espanha e em Portugal, um apagão de sistema bloqueou conexões, travou as comunicações, parou aeroportos, bancos e linhas de trem. Outros países na Europa, como Bélgica e Finlândia, também sofreram com o apagão. O Rodrigo Ribeiro, brasileiro que vive no Porto, nos traz um relato sobre tudo isso. Olá, Rodrigo, Olá, momento Odilon. difícil. Olá, pessoal do Brasil. Meu nome é Rodrigo e eu moro no Porto, aqui em Portugal. Então ontem, por volta das 11h30 da manhã, eu estava terminando de tomar meu café da manhã e as luzes se apagaram aqui no meu prédio. Inicialmente achamos que era apenas um corte de energia, como já aconteceu algumas outras vezes. Uma meia hora depois, recebemos a informação, as primeiras informações, informações iniciais desse apagão geral no país e também na Espanha, Umas 2 horas depois, fomos ao mercado e chegando lá, já havia uma fila em frente ao mercado, para fora. Estavam deixando as pessoas entrarem de 2 em 2 para não ter um caos lá dentro do mercado, E pegamos mantimentos, comidas que a gente não poderia cozinhar. Então pegamos muita comida enlatada, E a gente já tava com o sentimento que a gente ia comer comida fria, assim, porque não tinha como aquecer, Dentro do mercado ainda o sistema deles estava funcionando e o sistema de cartão também estava funcionando. Então a gente conseguiu fazer a nossa compra, Porque todos os caixas eletrônicos e os sistemas dos bancos, a maioria dos bancos já estava offline e os caixas eletrônicos estavam desligados, então não tinha como sacar dinheiro. A rede de celular também, depois do apagão das 11h30 da manhã, a rede de celular durou mais ou menos 1 hora, 1h30 a funcionar, então conseguimos ainda avisar pelo menos os nossos familiares, Ainda era muito cedo aí no Brasil, então a gente só conseguiu avisar os familiares. As informações também foram muito eficazes, E as pessoas não caíram no pânico, assim, no primeiro momento, Muitas das pessoas foram dispensadas do trabalho, então as ruas estavam cheias, estava um trânsito em todas as ruas, tava todo mundo andando de lá para cá com um monte de sacola e tal, mas não tinha um sentimento assim, pelo menos aqui no Porto eu não senti um sentimento de pânico nem nada. As pessoas estavam tranquilas. Como não tinha água no mercado, eu tive que ir até um parque que é aqui do lado de casa, onde tem bebedouros. Eu enchi 2 garrafas de 2 litros de água ali no bebedouro mesmo, que é a água que dá para beber tranquilamente. Então por volta das 9h30 da noite a luz voltou, graças a Deus, e não voltou a cair mais, Então agora tá tranquilo. Obrigado, Rodrigo, que sejam dias mais tranquilos aí os próximos, aí principalmente Portugal e Espanha, que sofreram fortemente com esse apagão. Aqui no Brasil, o programa Minha Casa Minha Vida vai destinar 3% das unidades residenciais que possuem como apoio financeiro o Fundo de Arrendamento Residencial para pessoas em situação ou trajetória de rua. É esperado, neste primeiro momento, que sejam distribuídas aí 1.000 moradias. O Minha Casa Minha Vida vai priorizar 38 municípios, capitais e cidades com mais de 1.000 pessoas cadastradas no CadÚnico e apontadas como pessoas sem moradia. Após a assinatura da portaria interministerial, ato que destina esses 3% de moradia aos que não têm residência, serão
escolhidos aí critérios de priorização que incluem famílias com crianças e adolescentes, mulheres, pessoas transgênero, grávidas, indígenas, pessoas idosas e PCDs. Segundo o ministro das Cidades, Jader Filho, as famílias que receberem as moradias terão acompanhamento, com o objetivo de inseri-las no mercado de trabalho e de colocar as crianças nas escolas. Além do imóvel gratuito, os processos de acompanhamento e reinserção social dos beneficiários também não terão custo. No Rio de Janeiro, foi dado pontapé inicial para a edição sul-americana da Web Summit, uma grande conferência de tecnologias. Dilemas sobre inteligência artificial generativa e regulação de redes sociais serão abordados na edição latino-americana da Conferência de Tecnologia Web Summit, que abriu as portas no Rio de Janeiro no domingo, com desafios marcados pelas incertezas geopolíticas e econômicas. A conferência acontece em um momento complexo para o setor tecnológico mundial, marcado pela guerra comercial lançada pelo presidente americano Donald Trump, que afeta com força China e Europa. Representantes de grandes companhias como TikTok, Meta e OpenAI vão dissertar sobre a busca de modelos de IA generativa mais eficientes e sustentáveis, bem como o futuro da produção de semicondutores. Outro foco do evento será a sustentabilidade, com iniciativas que aproveitam a tecnologia para abordar os desafios ambientais. A Web Summit Rio 2025 é considerada um dos maiores encontros tecnológicos da região. A agência France Press é uma das agências de notícias parceira do evento. Pauta Aberta desta terça está terminando e hoje a gente se despede com imagens da Web Summit Rio, que está agitando aí a capital carioca. Para você, fique sempre ligado na nossa programação a qualquer momento, mais notícias nos nossos boletins. Boa noite, bom descanso e até amanhã.